Várias universidades tiveram que fazer cortes para conter gastos e ajudar a manter a economia do país, de acordo com o governo. Esse ano, o Ministério da Educação tomou medidas que podem manter o cenário econômico das universidades como em 2019. Veja a reportagem a seguir e entenda. 2019 foi um ano em que universidades tiveram que congelar gastos. O governo chamou de contingenciamento. O Ministério da Educação, o MEC, enviou no dia 4 de fevereiro um ofício às universidades federais, vedando o aumento de despesas com pessoal ativo e inativo que não esteja previsto no orçamento de 2020. Esse economista explica quais as diferenças entre as despesas obrigatórias e as despesas conhecidas como discricionárias. As despesas discricionárias, o governo pode decidir onde alocar os recursos, né? Ele vai decidir, de acordo com a sua política, né, com a sua vontade de efetivar gastos. Ele tem uma parte dos recursos ali que ele pode decidir destinar para uma área ou para outra. Ele pode decidir gastar com saúde, gastar com educação, fazer uma estrada. Isso é despesa discricionária, assim, ele não tem uma regra. Agora, as despesas obrigatórias, sempre vai ter uma lei, algo que determina aquela obrigatoriedade. Então, o recurso ele ingressa para os cofres públicos sob determinada destinação já. Muita gente chama isso de recurso carimbado também, mas, por exemplo, recurso para pagar salários, benefícios previdenciários, aquilo que entra que ingressa nos cofres públicos por meio de contribuições sociais, tem uma série de recursos que participam, um rol de contas que tem a destinação já direta. Inclusive, esses recursos eles foram autorizados mediante a destinação prévia já. Por exemplo, para contribuição social, buscou-se financiamento para ela. Então, uma série de taxas, por exemplo, contribuição social sobre lucro líquido, o PIS, PASEP, são todos recursos que foi instituído, né, para cobrar da sociedade mediante já uma destinação. Não significa que elas foram carimbadas depois, não, elas foram criadas já com destinação exata. Então, sim, vários recursos do governo têm já uma predestinação, né, e aquilo que não está já destinado são os recursos discricionários. A UFO precisa ser suplementada para cobrir todas as necessidades. O recurso que foi passado não é suficiente para cumprir essas despesas. O governo vai precisar complementar esses recursos que foram estimados. O orçamento aprovado para o MEC em 2020 teve redução de 16% se comparado ao ano anterior, fechando em 103 bilhões de reais. De acordo com o ofício do MEC, as instituições devem observar a legislação ao promover novos atos que aumentem as despesas com o pessoal ativo e inativo. O economista ainda explica como o corte nas universidades obrigatórias afeta o funcionamento da instituição. Esse ano a gestão do orçamento está um pouco diferente dos outros anos, que ele vem, além do que era normalmente feito ao longo da gestão orçamentária, que era um contingenciamento, que era uma segurança que o governo tinha, né, da forma de gerir o orçamento, para ver se aquilo que tinha sido planejado estava sendo executado no caixa do governo mesmo. Por exemplo, ele planejava um ingresso de recursos, né, de receitas, e ele contingenciava parte de suas despesas para ver se a expectativa que ele tinha planejados, ela está se confirmando. Então, ele ia administrando isso por meio de contingenciamento do seu orçamento. Então, em algum momento, ele liberava ou aumentava esse contingenciamento. Mas, nesse ano, a universidade tem uma novidade aí, que parte do recurso dela, além do que o governo deve estar estimulando de contingenciamento, tem uma parte dele que ainda não foi aprovado. Uma parte significativa algumas universidades acho que mais expostas que outras, mas parte significativa do recurso da universidade, por exemplo, está numa condição que é para ser votada ainda. Vai ter uma lei que vai dizer sobre isso, que depende da aprovação de maioria absoluta do Congresso. Então, parte significativa de recurso para pagar despesas obrigatórias, inclusive pessoal, está condicionado ainda a uma aprovação. Então, o orçamento já está rodando, a gente já está com o ano aí acontecendo, mas da forma que está aprovado,
certamente vários órgãos, não só a universidade, vários órgãos públicos e federais terão dificuldades de fechar. Sobre a universidade, ainda não é possível ter uma previsão se o cenário vai ser positivo daqui para frente. É o que afirma o especialista. A gente está no noticiário aí com uma crise aguda, né, uma pandemia deflagrada, e qual será o efeito disso sobre os negócios, né, públicos e privados, porque isso provavelmente vai diminuir muito a arrecadação do governo, né, muitos negócios aí estão sendo mantidos a portas fechadas, então, e a gente, assim, o que estão anunciando que a gente ainda está no começo dessa crise no Brasil, né, então a gente não sabe qual o rumo isso tomará, mas então fazer alguma previsão sobre isso é muito difícil, né? Mas provavelmente o orçamento que está vigente aí, ele terá que ser reconfigurado, né? Considerando o que tá já posto aí como real, creio que as expectativas de arrecadação do governo que eles tomaram no ano passado não previam esse momento, né? Então, se algo foge à previsão, o governo vai ter que lançar mão de artifícios, né? De mecanismos aí para fazer uma reprogramação de receitas e também de despesas, né?